16 de abril, hoje é comemorado o Dia Mundial da Voz. Por isso, convidamos a fonoaudióloga e professora Carolina Menezes para esclarecer algumas dúvidas para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. Obrigada pela presença. Boa tarde. Bom, o que demonstra para a gente, já quais são os primeiros sinais de que alguma coisa pode estar errado com a nossa voz? O cansaço vocal, principalmente após grandes períodos de fonação, e a rouquidão. A rouquidão pode ser desde uma gripe mal curada, uma laringite, até o câncer de laringe. O que é o cansaço vocal? Quando você termina de falar, por exemplo, você apresentou o jornal e no final você sentia um cansaço localizado na região da laringe e uma fadiga, uma vontade de descansar, mas não é física. Ou não conseguiu falar uma frase muito grande até o final, parou no meio? Ou começa a falar mais lento, né? Tem uma dificuldade vocal mesmo. Quem tem cansaço vocal é fácil de distinguir. É um cansaço parecido com o cansaço físico, mas ele é bem localizado. A gente ouviu algumas pessoas na rua hoje para saber delas quais são as dúvidas que elas têm para tirar a dúvida com o especialista. Vamos ouvir o que o pessoal disse. Eu sempre tive vontade de saber o que poderia melhorar a voz, na dicção, tudo mais assim. E tem algumas palavras que às vezes não saem. Tem algumas vezes que enrosca, né? Às vezes enrosca, às vezes é tanta palavra que a gente vai falando, tem hora que enrosca. Gostaria de saber o que fazer para acordar de manhã e estar com a voz limpa, ou pelo menos o que fazer para melhorar ela, para trabalhar bem. Eu trabalho de vendedora, eu uso ela o dia todo, né? Então, pelo menos o que fazer para chegar no trabalho e ela tá funcionando bem, que às vezes eu vou falar e a voz some, tem que dar uma limpada na garganta. É igual quando a gente está dormindo, vai atender o telefone. Alô? Alô, isso mesmo. Conforme vai passando o dia, no final da tarde, já estou um pouco mais cansada. Você gostaria de saber alguns exercícios para chegar no fim da tarde e estar sempre bom a voz? Seria interessante. Vamos lá então, primeira pergunta do Luiz. Para melhorar a dicção, aquelas palavras que são mais difíceis da gente dizer, para não enrolar, não ser tudo atropelado, o que tem que fazer? Primeira dica é abrir bem a boca para falar, não é aquele exagero, mas tentar articular melhor as palavras, né? Pensar em cada fonema. Então, às vezes a pessoa fala muito com a boca aberta, não dá para entender. Então, tentar articular melhor, abrir mais a boca, falar devagar, mas cuidar também com o devagar demais, né? Senão fica uma voz muito mole. Então, tem que ter uma intensidade adequada e uma velocidade adequada. A rouquidão no início da manhã, como disse a nossa telespectadora. A Cleusa. A rouquidão no início da manhã tem que verificar também se não tem um indício de refluxo gastroesofágico. O que é isso? Aquela pessoa que sente que volta o suco gástrico, o alimento, ou tem uma sensação de queimação. Então tem que verificar isso porque isso também afeta. Então, ao acordar, o ideal é aquecer a voz antes do trabalho. E ela falou o seguinte, né? A hora que ela está trabalhando, ela usa muito a voz e ela limpa a garganta. Fazer assim, a gente costuma fazer sempre, né? Não é pigarrear. Não, pigarrear não é bom, mas ele é um ciclo, né? Então você pigarreia, você retira a camada de proteção das pregas vocais, aquele muco, e ao fazer isso você descama, você machuca as pregas vocais. O que vai acontecer? Produzir mais muco. Então, e faz esse o quê, ciclo. então? O ideal é primeiro você tentar alguns dias, cerca de 2, 3 dias, se você conseguir não pigarrear, ele já vai sair. Mas é um pigarro menos intenso. Então, como eu vou exemplificar. Vou jogar um pouquinho de ar sem o esforço, bem baixinho. A Simone perguntou pra gente sobre o cansaço no fim do dia. Ela usa a voz bastante durante o trabalho, no fim do dia tá com a voz cansada. O que alivia? Tomar uma água, parar de falar, o que ajuda? Esse cansaço é justamente a fadiga que nós comentamos no início. Então, beber muita água durante o dia, ao menos 1 copo de água a cada hora. E tentar falar com menos intensidade, falar mais baixo, articular adequadamente, e o aquecimento antes do início, antes do uso da voz, do trabalho ou do canto. Agora, como diferenciar aquela típica dor de garganta que vem ali depois de um resfriadinho com um problema mais sério de garganta? A partir de 15 dias de rouquidão já é um indício de ter alguma coisa que vai perdurar. Então precisa procurar um médico para fazer uma avaliação, um exame que chama laringoscopia, ou procurar uma fonoaudióloga que ela vai fazer essa indicação médica. Bom, a gente ouviu mais pessoas na rua, tem uma dúvida e também um mito. Vamos ver. Eu gostaria de saber com o doutor se o fumante, né, é prejudicado na voz pelo cigarro. Já assim de erva doce, alguma coisa assim, então é bom, né? Eu acho que melhora a voz? Melhora. Será que melhora mesmo? Melhora. Se não tomar um cunhaquinho logo de uma vez de manhã, que é melhor. Fica boa? Opa, o cara fica até bom até de manhã. Tomar um conhaquinho. Um conhaquinho. É lenda esse mito?
Bom, o conhaque, ele superaquece a região do fundo da boca, então você tem uma sensação de melhora. O problema é que você acaba abusando da voz e isso leva ao problema que vai perdurar. No caso do cigarro, ele agride diretamente a mucosa, então vai acontecer uma produção daquele pigarro, daquele muco, para proteger as pregas vocais. Então aí são dois fatores ruins, o cigarro que queima e mais o pigarrear que vai prejudicar ainda mais. Dizem que comer maçã, desculpa. Pode falar, Patrícia. Comer Vou emendar outra maçã. depois. Comer maçã, dizem que é bom, é verdade? A maçã é adstringente, então ela vai melhorar a sensação de espessamento de saliva e vai ajudar em todo o corpo, né, pela essa adstringência. Ela vai tentar eliminar o muco, mas ela não vai fazer você falar melhor nem cantar melhor. E o gargarejo de água quente com sal resolve ou é mito também? Ou vinagre, a gente coloca vinagre também. Vinagre é um pouco pior. Então, assim, dependendo da quantidade que você coloca de sal, de vinagre, ele vai desidratar. Então, ele pode prejudicar mais do que ajudar. Então, se for fazer algum gargarejo, é interessante utilizar o soro fisiológico, porque ele tem uma quantidade adequada de sal, de sódio, né? Quem tem dúvidas, a Unopar oferece algum tipo de serviço para as pessoas que procurem lá o campus que fica no Pisa? Sim, a Unopar hoje à tarde estaremos com um plantão na clínica de fonoaudiologia, na Rua Marcélia, para conversar com a população que seja interessado. E o curso de fonoaudiologia, ele funciona no período noturno, estamos abertas esperando a população. Legal. Muito obrigada. Obrigado viu? mais uma vez aqui, viu? Obrigada pela presença. Boa tarde. Obrigada.